Olá amigos do YouTube, aqui quem fala é Hélio Garriga e esse vídeo é a terceira e última parte da canalização do Mestre Jeshua, a Nova Terra 1. As partes 1 e parte 2 encontram-se na área de descrição deste vídeo, bem como também o link para o site em português do Mestre Jeshua. Na parte 1, Jeshua falou mais especificadamente sobre o final do ciclo kármico da Terra, que começou em 1950 e deve terminar aproximadamente em 2070. Segundo ele, o que vai acontecer com a Terra e com a humanidade vai depender, obviamente, das escolhas da humanidade. Portanto, fica em aberto, o que deve acontecer nestas transformações, nesse período de transformação. Obviamente, o Mestre Jeshua, por ser um mestre ascensionado, ele não iria falar nada no que se refere a cataclismas ou previsões catastróficas, porque ele sabe que isto poderia influenciar a mente das pessoas. E na parte 2, Jeshua falou mais especificadamente sobre o nascimento da alma, nosso nascimento como alma. E nesta parte 3, ele vai propor um exercício para você entrar em contato com as partes suprimidas de você mesmo e dar algumas dicas de como você sair, do ciclo kármico, isto é, sair do mundo da dualidade, do mundo do sofrimento, do mundo do contraste. Bem, então vamos lá? O modo de sair do estado de autonegação é fazer contato com as partes suprimidas e escondidas dentro de você. Não é difícil entrar em contato com essas suas partes, pois isso não requer habilidades nem conhecimentos específicos. Não transforme o ir para dentro de si num processo difícil, que outros tenham que ensinar-lhe ou fazer por você. Você pode fazer sozinho e encontrará sua própria forma de fazer isso. Motivação e intenção são muito mais importantes do que habilidades e métodos. Se você realmente tiver a intenção de conhecer a si mesmo, se estiver decidido a ir fundo dentro de si mesmo e mudar as emoções e pensamentos de medo que bloqueiam seu caminho para uma vida plena e feliz, você o conseguirá, seja qual for o método usado. Tendo dito isto, gostaria de oferecer-lhe uma simples visualização simbólica que pode ajudá-lo a conseguir entrar em contato com as suas emoções. Relaxe os músculos dos seus ombros e pescoço durante alguns minutos. Sente-se ereto e apoie seus pés firmemente no chão. Respire profundamente. Imagine-se caminhando por uma estrada rural sob um céu azul e completamente limpo. Você ouve os sons da natureza, trazendo-os para dentro de si, e sente o vento no seu rosto e nos seus cabelos. Você está livre e feliz. De repente, você vê que lá adiante, várias crianças vêm correndo pela estrada.
em sua direção. Elas estão chegando mais perto de você. Cada vez mais, elas chegam mais perto de você. Como seu coração reage a esta visão? Agora as crianças estão na sua frente. Quantas são? Como são essas crianças? São meninos, meninas ou ambos? Você diz olá a todos eles. Diga-lhes como você está feliz de encontrá-los. E então, você faz contato com uma dessas crianças em particular. Ela está olhando-o nos olhos. Ela tem uma mensagem para você. A mensagem está escrita nos olhos dessa criança. Você pode lê-la? Você pode ler esta mensagem? O que esta mensagem quer dizer a você? Esta mensagem está lhe trazendo uma energia que você necessita neste momento. Dê um nome à energia que esta criança interior veio trazer-lhe e não a julgue. Simplesmente agradeça-lhe e então libere a imagem. Sinta a terra firmemente sob seus pés outra vez e respire profundamente por um instante. Você acaba de se conectar com uma parte escondida de você mesmo. Você pode retornar a esta cena todas as vezes que quiser e, talvez, falar com as outras crianças também. Ao ir para dentro de si e estabelecer contato com as partes escondidas e suprimidas de si mesmo, você está se tornando mais presente. Sua consciência está se elevando acima dos padrões de pensamento e comportamento motivados pelo medo, nos quais você confiou durante tanto tempo. Ela está assumindo a responsabilidade por si mesma, cuidando das mágoas, irritações e feridas internas, como um pai cuida dos seus filhos. Agora vou mostrar para vocês as características para a liberação do mundo da dualidade. Característica 1. Escutar a linguagem da alma, que fala através dos sentimentos. Característica 2. Atuar apoiando-se nesta linguagem e criar as mudanças que a alma deseja realizar. Característica 3. Valorizar o tempo em que estão completamente sozinhos, já que só em silêncio é possível ouvir os sussurros da alma. Última característica, a característica 4. Questionar a autoridade dos padrões de pensamento ou regras de comportamento que bloqueiam
a livre expressão da verdadeira inspiração e aspiração. O ponto decisivo para se abandonar a dualidade. O seu ciclo de vidas na Terra chega ao fim quando a sua consciência é capaz de sustentar todas as experiências da dualidade em suas mãos, enquanto você permanece centrado e completamente presente. Enquanto você se identifica mais com um aspecto da dualidade do que com outro aspecto, por exemplo, com luz como oposto à escuridão, com rico como oposto ao pobre e etc., sua consciência está em uma gangorra. O karma nada mais é que o harmonizador natural desta gangorra, na qual encontra-se a sua consciência. Você libera suas amarras do ciclo kármico quando a sua consciência encontra seu ponto de ancoragem no centro imóvel da gangorra. Este centro é o ponto de saída do ciclo kármico. Os sentimentos predominantes nesse centro são a tranquilidade, a compaixão e a total alegria. Os filósofos gregos tiveram premonições deste estado, ao qual chamaram de ataraxia, ou seja, imperturbabilidade. Julgamento e medo são as energias que mais o tiram desse centro. À medida que você libera mais e mais estas energias, torna-se mais sereno e aberto por dentro. Realmente entra em contato com outro mundo, em outro plano de consciência, e isto se manifesta em seu mundo externo. Estamos num tempo de mudança e de dizer adeus a aspectos de sua vida que já não refletem mais você. Grandes cataclismas podem ocorrer nas áreas de relações e de trabalho. Muito provavelmente, toda a sua forma de vida virará de cabeça para baixo. Da nossa perspectiva, isto é simplesmente natural, já que as mudanças internas sempre são precursoras de mudanças em seu mundo exterior. A sua consciência cria a realidade material na qual você habita. É sempre assim. Liberar-se da dualidade leva tempo. Desembaraçar-se de todas as camadas de escuridão, ou seja, de inconsciência, é um processo gradual. Porém, uma vez empreendido este caminho, o caminho para o eu interior, você se distancia lentamente do jogo da dualidade. Quando provar o verdadeiro significado da ataraxia, ou seja, da imperturbabilidade, você terá chegado ao ponto decisivo. Quando sentir o silêncio pleno de alegria por simplesmente estar consigo mesmo, saberá que isto é o que você esteve buscando por tanto tempo. Você irá para dentro de si mesmo mais e mais vezes para experimentar esta paz interior. Você não fugirá dos prazeres do mundo, mas terá encontrado uma âncora de divindade dentro de si mesmo e experimentará o mundo e todas as suas belezas a partir desse estado de felicidade. A felicidade nunca está nas coisas materiais. Ela reside, sim, no modo como você as experimenta. Quando há paz e alegria em seu coração, as coisas e pessoas que encontram lhe dão paz e alegria. Nesses dias e época, certo número de almas está se preparando para completar o ciclo kármico.
Falaremos com profundidade sobre este grupo nas próximas canalizações. Entretanto, não é somente um grupo de almas humanas as que agora alcançam o final de um ciclo pessoal transformativo. A Terra toda ela está levando a cabo uma profunda e completa transformação. Um ciclo planetário também está chegando ao seu fim. Esta era é muito especial, porque há coincidência desses dois ciclos. Canalização de Jeshua, através de Pamela Crybe, Holanda, e tradução para o português, através de Vera Correia. Bem, amigos, agora eu vou fazer algumas considerações a respeito do texto que eu acabei de ler. Bem, Jeshua propõe no início do texto, no início da terceira parte do texto, esse exercício de visualização da criança interior. Esse exercício ele pode ser repetido quantas vezes você quiser. E o intuito desse exercício é trazer o que está inconsciente em você para a sua consciência. Agora, se você for uma pessoa muito mental e não tiver prática de meditação e interiorização, talvez no primeiro ou nos primeiros exercícios você não consiga receber mensagens das crianças. Mas não encuque com isso não. Continue persistindo, insistindo, que com a prática essa rigidez mental se quebra e você então começa a receber das crianças interiores, as mensagens que você precisa conscientizar-se. Mais à frente, Jeshua fala sobre as características para a liberação da dualidade. Então ele fala que é preciso escutar a linguagem da alma, que fala através dos sentimentos. Então, neste primeiro item, ele quer dizer o seguinte: é para nós deixarmos um pouco de lado a mente, os padrões mentais, e começar a escutar a linguagem da alma, os sussurros da alma. A alma fala através do nosso chakra cardíaco, fala através do nosso centro aqui no peito. Você pode sentir o que a alma quer de você em todo o corpo, mas geralmente é no meio do peito, no chakra cardíaco, que nós ouvimos a linguagem da alma. No item 2, ele fala: atuar apoiando-se nesta linguagem e criar as mudanças que a alma deseja realizar. Então, o que eu acabei de falar, ao escutar essas linguagens da alma, dê valor a elas e comece a apoiar-se nelas e criar as mudanças em sua vida em cima do que a alma está passando para você. O terceiro item é valorizar o tempo em que estão completamente sozinhos, já que só em silêncio é possível ouvir os sussurros da alma. Então aí é você ir para uma praia, para o campo, ir para lugares em que você possa ficar você com você mesmo, que você possa ficar em silêncio, que você possa olhar para dentro de si, porque nesta condição é muito mais fácil a alma se comunicar com você do que quando você está no meio das pessoas, está no meio da família, dos amigos. Então, procure ficar só, para que esse fluxo de comunicação entre a alma e o seu consciente se desbloqueie. E a quarta característica, ele pede para questionar a autoridade dos padrões de pensamento ou regras de comportamento, porque isso, os padrões de pensamento e as regras de comportamento, bloqueiam a livre expressão da verdadeira inspiração e aspiração. Então aí ele diz o seguinte: para você sempre questionar o que a mente quer de você. Nunca aceite de bate-pronto o que a mente passa para você. Sempre coloque na berlinda e procure uma mensagem que vem da sua alma, que vem do seu peito, que vem do seu chakra cardíaco.
E regras de comportamento, né? Regras para também questionar as regras de comportamento. Porque as regras de comportamento foram criadas ou pela sua mente ou pela humanidade, né? Pela mente da humanidade, pela mente das pessoas, pela mente das sociedades, né? Então são questionáveis, né? Então é para você sempre questionar essas regras, né? E procurar então, se for o caso, transformar, né? Ou mudar de acordo com aquela intuição que você recebe da sua alma. E mais à frente ele fala sobre o ponto decisivo para se abandonar a dualidade. Então até ele dá o exemplo da gangorra. No meio da gangorra, bem no centro da gangorra, ela é imóvel, ela não se movimenta. Né? O que se movimenta são as laterais. Então ele diz que quando nós formos iguais a esse centro da gangorra, nós vamos liberar a dualidade. E ele diz também que para você liberar a dualidade, você vai ter que liberar o julgamento e o medo. Porque o julgamento e o medo são as energias que mais tiram você desse centro da gangorra. E no final, né, mais no final, ele diz que a felicidade nunca está nas coisas materiais, e sim no modo como você experimenta as coisas materiais. Ele diz que quando você está em paz e alegria, né, quando você tem paz e alegria dentro de você, as coisas e as pessoas que você vai encontrar também lhe darão paz e alegria. É a lei da atração, né? O que você emana, você recebe. E, mais no final, ele encerra dizendo que esta era nossa é muito especial, porque é a coincidência de 2 ciclos. A coincidência do final de ciclo do planeta Terra, que está passando de um ciclo para um outro ciclo, e o final de ciclo de um grupo de almas antigas que estão na Terra. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Então aqui encerra então a canalização à Nova Terra 1. Obrigado pela atenção de vocês e espero encontrá-los em outras oportunidades. Muito obrigado. Namastê.